Hello guys! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Teacher Victoria Moriá. Hoje eu vim ensinar para vocês um tempo verbal que é muito temido pela galera. Todo mundo acha muito difícil. Vocês já sabem qual tempo verbal é? Pois é, o Present Perfect. Então hoje eu vim ensinar para vocês desvendar de uma vez por todas o mistério do Present Perfect. Mas antes de começar, para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber sempre as notificações dos vídeos novos e curta esse vídeo. Bom, e sem mais delongas, vamos à explicação do Present Perfect. Antes da gente entender a estrutura gramatical dele, como a gente usa ele numa frase, a gente precisa entender o que é o Present Perfect. O Present Perfect, ele seria o presente perfeito. A gente já aprendeu aqui no meu canal, que eu já postei os vídeos falando sobre o presente, o passado e o futuro. Mas quando a gente usa esse Present Perfect aí, presente perfeito, a gente usa essa estrutura gramatical quando a gente está falando sobre algo que aconteceu no passado e tem interferência no nosso presente. Não relacionem com o presente perfeito do português, é outra coisa, tá, gente? O presente perfeito no inglês é exatamente isso, algo que aconteceu no passado e tem interferência no seu presente. E na hora de traduzir ele, na hora de pensar na tradução, você vai traduzir como se fosse traduzindo do passado. Então, por exemplo, eu viajei para o Japão, eu fiz compras ontem, coisas do tipo, né? Você vai traduzir exatamente assim, como se fosse o passado. Ah, mas qual é a diferença então do passado? Por que eu não posso usar? Porque o Present Perfect, ele tá sendo mais específico ali pra pessoa que tá te escutando. Ela entende que é algo que aconteceu, já aconteceu, mas tá interferindo ali de alguma forma no seu presente, no presente dela, né? Na real situação ali do momento. Então, essa é a diferença. A tradução, a gente traduz como se fosse ali o passado mesmo, mas na intenção, o significado ali, a intenção da frase é outra. É exatamente isso, aconteceu no passado, interferência no presente. A primeira coisa que a gente precisa saber é essa, porque muitas vezes as pessoas acham Present Perfect difícil, porque confundem com o Present Perfect do português, ou não sabem onde a gente usa, pra que a gente usa o Present Perfect. Então, aí, a dica de ouro é essa, entender quando usar. Então, é exatamente isso, o passado que interfere no seu presente. Então, tudo vai depender do contexto da sua fala, da conversa, se você vai usar o passado simples mesmo, ou se você vai usar o Present Perfect, certo? Então, aqui no nosso vídeo de hoje, eu vou dar alguns exemplos de situações que a gente pode usar o Present Perfect. Por exemplo, eu vou falar pra você sobre uma experiência minha, que eu viajei para Paris, né? Então eu vou te contar, aconteceu isso no meu passado, interfere ainda no meu presente, então eu quero te falar sobre isso. Aí eu posso usar o Present Perfect. Como a gente usa essa estrutura do Present Perfect? Se fosse no passado simples, a gente usaria o sujeito, o verbo no passado, restante da frase. Então, por exemplo, I traveled to Paris. Esse seria o passado simples. Mas na estrutura de Present Perfect, a gente vai usar exatamente essa mesma estrutura, só que a gente vai acrescentar o have nessa frase. Então vai ficar I have traveled to Paris. I have traveled to Paris. Ah, mas o have não significa ter? Também, gente, a gente tem que lembrar que no inglês a gente tem inúmeras palavras que elas têm mais de um significado. Então, o have, sim, a gente vai usar como verbo ter. O have, ele pode vir também dentro de expressões. Ele pode existir também como no sentido de comer ou beber. E ele também vem aí acompanhado, né, pra criar a estrutura do presente perfeito. Só que a gente não traduz ele. A tradução vai ser essa, do I have traveled to Paris. Eu viajei para Paris. A mesma coisa lá do passado, I traveled to Paris. Eu viajei para Paris também. Só que a diferença nessa frase é que você tá querendo dizer que interfere no seu presente, é isso. Questão de significado, tá? A tradução seria basicamente a mesma ali do passado. E a gente não vai traduzir. Você vê que a gente não traduz como eu tenho viajado. Não, eu viajei, só. O have só vai aparecer ali pra gente saber
que é a estrutura do presente perfeito. A gente tá falando sobre esse tempo verbal. Então, ele basicamente vai consistir assim, no have, certo? Que a gente vai acrescentar ali, falando sobre uma frase afirmativa. A gente usa o have, ou a gente pode usar o has também. Pra quem já assistiu o vídeo aqui no meu canal também sobre he, she, it, né? Sobre esses pronomes, a gente sabe que para he, she, it, a gente usa o has. Lá quando a gente tá falando sobre o tempo presente, o have vira has. Então, no caso aqui do present perfect, vai ser a mesma coisa. O have vai virar has para he, she, it. Para todos os outros sujeitos, a gente vai usar o have normal, como eu falei agora na frase. Para he, she, it, has. Então, se for, por exemplo, ela viajou para Paris. She has traveled to Paris. She has traveled to Paris. Então, basicamente, é essa estrutura que vai mudar aí, falando sobre o presente perfeito, afirmando, certo? Outro uso também do present perfect é para falar sobre situações que aconteceram no passado e ainda continuam acontecendo no nosso presente. Então, por exemplo, ele tem trabalhado aqui por 5 anos. Usando a estrutura do present perfect, he has worked here for 5 years. He has worked here for 5 years. Então, nesse caso, eu tô usando aí o sujeito, o has, porque eu tô usando he, e o verbo no passado, work, que vira worked. Ah, mas eu vou sempre usar esse verbo no passado? Na maioria das vezes, sim, o mesmo verbo que você conhece, né, que ele existe lá para o tempo passado normal, passado simples, ele vai servir também para o present perfect. 80% dos casos, mas existem aqueles 20%, né, que são os verbos na sua terceira forma, que a gente vai usar aí especificamente somente para o presente perfeito. Então, o verbo, ele muda, né? Por exemplo, uma outra frase aí. Eles viram aquele filme. Então, eu vou usar aí o verbo ver. O verbo ver seria o verbo see, no passado só. Só que nesse caso do present perfect, a gente não vai usar como só. A gente vai usar ele como seen. Seen. Então, they have seen that movie. They have seen that movie. Ah, mas por que que isso acontece? Simplesmente não existe um porquê. Alguns verbos, assim como falando sobre o passado, não tem alguns verbos que são regulares, que a gente acrescenta só o ed e o verbo já se transformou no passado? Existem os verbos irregulares, né, que no caso eles se transformam. Então a mesma coisa pro present perfect. Existem aqueles verbos que a gente vai usar exatamente da mesma forma como o passado, igual os exemplos que eu já dei aqui, e aqueles que o verbo vai transformar. No caso, por exemplo, do verbo see, ele vira seen, certo? Então, basicamente, essa estrutura, gente, para afirmativa. A gente vai usar o sujeito, have ou has, e o verbo ou, exatamente igual ao passado, ou o verbo na estrutura ali, na sua terceira forma de present perfect. Mas como eu sei essa terceira forma? Estudando mesmo os verbos, e assim você consegue memorizar. Para aqueles que já forem iguais ao passado, e você já conhece o passado, fica mais fácil, não precisa memorizar mais uma palavra. Aqueles que forem diferentes, aí no caso exige, né, a questão da memorização e afins, que eu já dei dicas aqui no canal também. Então, é tudo questão de prática, você elaborar frases, sempre que você for, por exemplo, pensar em alguma frase no passado, você transforma ela pro present perfect, como se você estivesse pensando nessa frase de interferência ali no seu presente. Então, tudo isso você vai se acostumando ali com o tempo verbal, você vai pegando a prática. De início, realmente ali parece difícil, nossa, como eu vou usar essa estrutura? Mas com o uso, né, com a prática, se torna muito mais simples, né? O inglês é muito mais simples do que o português em relação, principalmente, à questão da gramática, né? Então, assim, se você é nativo, né? Se você fala português, então o inglês, essas estruturas verbais, é tudo questão de prática mesmo, porque elas são bem simples, no geral. E para negar como a gente faz, como é a estrutura aí do present perfect, eu vou usar os mesmos exemplos que a gente usou anteriormente. Então, por exemplo, a primeira frase, eu viajei para Paris. I have traveled to Paris. Negando, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse have e vai acrescentar o not a ele. Então, I have not traveled to Paris.
Ou eu também posso fazer a abreviação das duas palavras. Então, eu uno aí o have junto com not. Ele vira haven't. E aí fica I haven't traveled to Paris. I haven't traveled to Paris. Simplesmente assim, gente, só acrescentar o not. Se for para he, she, it, o has vai virar hasn't. Hasn't. Simples assim. Então, por exemplo, ela não viajou para Paris. Usando o exemplo, usando o pronome ela. She hasn't traveled to Paris. She hasn't traveled to Paris. Simples. É só acrescentar o not e as abreviações ficam haven't ou hasn't. E aí a gente tem também a estrutura, né, para poder interrogar, para fazer a pergunta. A forma interrogativa é a mais simples de todas. Você simplesmente vai pegar esse have e vai jogar ele lá pro início da frase. Simples assim, pegou o have, jogou pro início da frase, já transformou ela em uma frase interrogativa. Se eu for falar assim pra você, você viajou para Paris? Have you traveled to Paris? Have you traveled to Paris? Joguei o have lá pro início da frase. Ela viajou para Paris? Has she traveled to Paris? Has she traveled to Paris? Então, simples assim, gente, é a mais simples de todos. Não precisa acrescentar nenhuma palavra nem nada, simplesmente pegar o have ou has e jogar lá pro início da frase. O restante da frase continua na mesma estrutura, usando o verbo, né, no seu tempo verbal ali do passado ou na terceira forma. Simples assim, não muda mais nada. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui em aula. O uso do Present Perfect, a gente usa ele para quando a gente quer falar sobre algo que aconteceu no passado e tem interferência no meu presente. Para afirmar, a gente vai usar a estrutura sujeito, have ou has e o verbo na sua terceira forma ou exatamente como o passado. Para negar, a gente vai usar exatamente o have ou has e o not junto. As abreviações haven't ou hasn't. E o restante da frase continua da mesma forma. E para interrogar, a gente vai pegar esse have e jogar lá para o início da frase, ou have ou has. Né? Lembrando que has vai ser para os sujeitos he, she, it. Restante dos sujeitos, a gente usa o have. Simplesmente assim. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou do Present Perfect depois da minha explicação. Simplificou? Conseguiu entender? E eu quero deixar um desafio também. Me mande aqui nos comentários uma frase usando Present Perfect. E não esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar com os amigos que também querem dicas de inglês gratuitas, ativar o sininho para não perder nenhuma aula, deixar o seu like e compartilhar para ajudar a teacher. Gente, muito obrigada por mais uma aula. Até a próxima. Bye, bye!